aprender. Hoje uma aula muito interessante sobre emoções e sentimentos, lição 8, tá? Da revista Corpo, Alma e Espírito. A batalha do equilíbrio interior. Vamos entender aí sobre esse assunto, sobre a diferença, né, do que são emoções, do que são sentimentos, como Deus espera que nós levemos nossa vida, principalmente no nosso íntimo, né? Naturalmente, isso seja externalizado na nossa vida cotidiana. Então, vamos lá, vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade, estarmos voltando, Pai, a receber, Pai, em nome de Jesus, o Teu ensinamento através da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pelo período de janeiro, mas agora entramos, Pai, no mês, Pai. Ó Deus, que os Teus servos, os Teus obreiros voltam às atividades normais, Pai. O Senhor venha nos ungir, Pai, nos fortalecer, nos renovar, Pai. Que seja um domingo na Tua presença, Pai, começando por esse momento, Pai, de aprendizado, e que possamos passar esse domingo, logo mais ceiar na Tua casa, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, porque Suas misericórdias se renovaram nessa manhã, Pai. E nós te pedimos, Pai, te agradecemos por esse momento, Pai, de aprendizado. O Senhor venha me usar, Pai. O Senhor venha trazer as vidas, Pai, em segurança, Pai. Que aqueles que aqui já estão também possam entender, compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através dessa lição. Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Que o Senhor seja louvado, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Lição 8, emoções e sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. O texto áureo vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A verdade prática diz: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Amém? Vamos lá em Filipenses capítulo 4. Nós temos aí 3 leituras bíblicas em classe. Nós vamos fazer um comentário para cada uma passagem, tá? Então, primeiro Filipenses capítulo 4, que é o texto áureo dessa lição. É uma carta conhecida como a carta, né, da felicidade, onde o apóstolo Paulo escreve ao povo de Filipos, no momento que ele recebe uma oferta desse povo na sua primeira prisão em Roma. Ele vai dizer lá no capítulo 4, que é um capítulo principalmente que traz alguns dos textos mais conhecidos aí do Novo Testamento. E entre eles está aí essa passagem que nós vamos ler desde o versículo 4 até o versículo 7. Vamos ler então a nossa tradução. Diz assim, Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, essa epístola, como eu falei, aos Filipenses, é sem dúvida uma das cartas mais pessoais, afetuosas e pastorais do apóstolo Paulo. Após as dificuldades enfrentadas na cidade de Filipos, narrada em Atos capítulo 16, onde até ele e Silas, né, aquela famosa história dele e Silas indo para a prisão, durante sua segunda viagem missionária, desenvolveu-se um forte e sincero vínculo entre Paulo e aquela igreja. Ele escreveu esta carta para agradecer a oferta que havia recebido enquanto estava preso e para informar aos irmãos sobre sua situação.
Tudo indica que Filipenses foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma. E aí, concentrando-se nesses versículos, a gente lê algumas palavras-chave para arrematar o versículo 7, que diz sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento. Nós conhecemos bem essa passagem, mas vamos tentar decifrar os versículos anteriores nessas palavras-chave que culminam nessa paz de Deus que excede todo entendimento. Então, o apóstolo utiliza algumas palavras-chave fundamentais para nos ensinar como o cristão pode experimentar de forma constante a paz de Deus, aquela que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. Paulo não ignora as emoções humanas, mas ensina como elas devem ser tratadas à luz da fé. Então, nós somos seres emocionais. A Bíblia nunca vai negar isso, nunca vai te direcionar para ser um ser frio, calculista. Não é isso que Deus quer que nós vivamos. Nós temos e devemos sentir as emoções, mas ponderadas à luz da fé, né? E é isso que basicamente a lição vai nos ensinar nessa próxima 1h20 aí. Então, a primeira palavra-chave que ele vai dizer lá no versículo 5, diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, a palavra moderação, traduzida, né, como moderação aqui na nossa tradução, comunica ideias de altruísmo, equilíbrio, gentileza, respeito e amabilidade no trato com o próximo, né? Então, a Bíblia tem essa capacidade, o nosso português também é muito rico, né, de utilizar esses significados, esses sinônimos a partir de uma palavra só. Então, olha quantas coisas tem embutido nessa frase aí do apóstolo Paulo: altruísmo, equilíbrio, gentileza, respeito e amabilidade no trato com o próximo. Trata-se de uma virtude esperada de todo cristão e, de modo especial, dos líderes da igreja. Quando Paulo diz que essa moderação seja notória ou conhecida, ele indica que essa postura deve fazer parte da reputação pública da igreja. A maturidade emocional cristã se revela no modo como lidamos com as pessoas, especialmente em situações de tensão, né? Então, aqui é muito interessante que ele vai falar sobre moderação que seja notória, conhecida, ou seja, aquilo que nós realizamos em atitudes e palavras com o nosso próximo tem que ter o adjetivo moderação, tem que ter essa característica de sermos amáveis, sermos moderados, sermos equilibrados. Então, isso tudo faz parte daquilo que Deus espera para que, naturalmente, né, aí vocês começam a conectar, a paz seja constante em nossas vidas. Uma pessoa que não é amável, que não é equilibrada, que não é moderada, ela vai estar sempre em confrontos, né? E aí a paz dificilmente vai chegar e vai fazer parte daquela vida. Então, é importante que essa primeira característica, Paulo já destaca que ela é uma característica muito interessante para com o nosso próximo. Não só para com os irmãos, aqueles que possuem a mesma fé que a nossa, mas para todos aqueles que nos cercam no nosso dia a dia. Nós precisamos ter essa característica de sermos equilibrados, gentis, respeitosos, amáveis, ainda que coloquemos de maneira muito firme aquilo que nós acreditamos e aquilo que a quem nós servimos. Amém, irmãos? Agora o segundo aspecto, agora no versículo 6. Não, ainda no versículo 5. Segunda frase: perto está o Senhor. O Senhor está próximo. Essa expressão lembra aos cristãos de Filipos que Cristo está presente de forma invisível, porém real, no meio do seu povo. A proximidade do Senhor não é apenas escatológica, mas relacional e espiritual. Isso nos chama a cuidar em todo o tempo, não apenas de nossas ações e palavras, mas também de nossos pensamentos, sentimentos e reações emocionais. Cristo habita em nós pelo Espírito Santo e nos guia no caminho da salvação e da santificação. Então, Jesus está dentro de nós, né? Tão perto que está dentro, através do seu Espírito Santo.
Então, a Bíblia vai nos dar essa informação, Paulo sustenta essa informação no meio dessa explicação que ele vai estar trazendo para nós nessa passagem, e perto está o Senhor. Quer dizer, Deus está dentro de nós, acompanhando as nossas vidas, ministrando em nossos corações, desejando que nós pensemos aquilo que é bom, que é agradável, como ele até vai falar no versículo 8 depois, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama, tudo isso ele vai trazer no versículo 8. E Jesus, estando perto, dentro de nós, através do seu Espírito, ele nos guia como filhos amados de Deus, nos direciona, nos mostra o caminho para nós seguirmos. E mais do que isso, acompanha o nosso dia a dia, né? Acompanha o que nós fazemos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até o próximo domingo e volta de novo na próxima semana. Terceira palavra-chave aí, ansiedade. Vamos lá, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ansiedade no texto carrega o sentido de preocupação excessiva, angústia antecipada e sofrimento por eventos futuros. Paulo não nega que o cristão enfrenta pressões emocionais, mas apresenta o antídoto divino, a oração. Ele descreve 3 dimensões dessa prática espiritual. Oração, no sentido geral, expressando comunhão, adoração e diálogo contínuo com Deus. Súplica, que envolve a apresentação das necessidades externas, quer dizer, circunstâncias, desafios, e internas, emoções, sentimentos, angústias. E em terceiro, petição, que se refere a pedidos específicos e pontuais, geralmente ligados a situações urgentes ou momentâneas. Então, a terceira dica de Paulo, a terceira instrução, não andeis ansiosos, mas antes sejam conhecidos diante de Deus as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas petições. E com ações de graça, que no final remete a confiar em Deus, né? A gente está em constante diálogo com Deus, apresentando a Deus as nossas questões, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, para que Ele venha e ministre em nossos corações e tire essa ansiedade desse coração que pertence a Ele. Amém, irmãos? Então, a oração é o grande antídoto contra a ansiedade, né? Estar o tempo todo ligado com Deus, colocando diante de Deus. Ele conhece as nossas necessidades, mas Ele também quer ouvir, Ele quer conversar conosco, quer nos acalmar através desse diálogo de oração. E, naturalmente, as coisas vão começar a serem apresentadas. E o interessante da oração, né, da súplica, da petição, né, é que nós ficamos felizes com a resposta de Deus, porque nós vemos a resposta de Deus mediante aquilo que nós pedimos. Se nós não falamos com Deus, não pedimos, não suplicamos, não oramos, quando aquilo vem, como é que nós vamos ter confiança e certeza de que foi derivado do nosso relacionamento com Deus, né? Quando nós temos aqui o nosso momento de petições, ao final dos cultos, orando pelas causas dos irmãos que mandam pela internet, e a resposta vem, nós confiamos que a resposta veio daquele Deus que nós oramos, por quem nós oramos. Então, isso é muito importante, porque isso vai fortalecendo a nossa fé. Aí acontece uma situação A ou B, onde nós não temos certeza, porque nós nem colocamos diante de Deus, e aí como é que a gente tem essa interpretação correta, né? Mas foi de Deus? Essa é porta de Deus? Não é porta de Deus? Isso é vontade de Deus? Não é vontade de Deus? O que eu faço com isso? Será que isso realmente é algo que vai me... É a porta que eu estava esperando? É a resposta que eu estava esperando? Não sei, porque eu não coloquei diante de Deus, não pedi confirmação diante de Deus. Então, a gente precisa colocar diante de Deus até para que, quando a resposta venha, nós tenhamos confiança que foi do Deus a quem pedimos. Amém, irmãos? Como resultado desse exercício espiritual, a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, passa a guardar nossos corações e mentes. Essa paz não depende das circunstâncias externas, nem da estabilidade emocional momentânea. Ela atua exatamente onde a lógica humana falha, acalmando situações em que explicações racionais já não são suficientes. Decisões impulsivas, movidas pela emoção ou pela sabedoria humana,
não produzem esse resultado. Então, a paz de Deus é uma paz que ela é atuante e ela se apresenta principalmente onde a lógica humana falha, né? É o exercício de fé onde todas as circunstâncias estão contrárias, mas nós temos fé que aquilo vem de Deus, que tem um propósito, né? Então, é essa paz de Deus que vem, e aí o ser humano, muitas das vezes, não vai conseguir entender. Aqueles que estão ao nosso redor não vão conseguir entender como nós estamos conseguindo sentir, como nós estamos conseguindo conviver, como nós estamos conseguindo superar aquela situação. Por quê? Porque é a paz de Deus. Aí a resposta fica até mais fácil, né? Mas como é que você está conseguindo viver nessa turbulência e está com esse aspecto, né? Com esse sorriso no rosto, com essa tranquilidade, com essa alegria? Aí a resposta fica fácil, né? É Deus em minha vida. Então, a gente precisa buscar realmente esses momentos, ter a vivência desses momentos com Deus para que seja fácil, né? E aí aproveitemos as oportunidades quando esse tipo de pergunta vier. Então, a gente começa a entender que essa paz não é uma paz que vem só de Deus, de uma maneira que vai atuar só em nosso interior, né? Que vai nos deixar mais confortáveis, com o nosso coração mais acalmado. Não, é uma paz que ela é derivada de ações, atitudes, de dia a dia que nós temos com Deus, para que aí sim essa paz venha em nossos corações e acalme Ele, e a gente possa produzir e continuar dando frutos na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então, é uma relação de troca, como tudo com Deus. A única relação que não existe de troca é salvação, irmãos. Salvação foi um presente de Deus para as nossas vidas através de Cristo Jesus. Agora, a nossa vida cristã, nosso dia a dia, nosso cuidado em servir a Deus, e Deus vai se manifestando em nossas vidas e através de nossas vidas, tudo é em troca. O único presente de Deus que não é discutível, que a gente não pode comprar, nada que a gente faça é comparável, não tem como a gente ter qualquer tipo de troca com respeito a isso, é a salvação que veio de Deus e através de Cristo Jesus, da morte dele na cruz. Amém, irmãos? Todo o resto, Deus ele é relacional, a interação com Deus. Continuando aqui, essa paz também pode ser compreendida como contentamento, um estado interior sustentado pela confiança em Deus. Ela protege nossas escolhas do coração e direciona nossa mente, impedindo que sejamos dominados pela ansiedade ou conduzidos por caminhos prejudiciais. Aqui começamos a compreender melhor a diferença entre emoção e sentimento, algo muito relevante para o nosso tempo, especialmente na comparação entre, coloquei aqui, Instagram e vida real, né? O que quer dizer isso, né? Todas as vezes no Instagram as pessoas estão demonstrando uma coisa, mas muitas vezes na vida real estão vivendo outra, né? Então, o tempo de Instagram que nós estamos vivendo aí, né, de demonstração da vida particular de maneira pública, né, que muitas das vezes, quando a gente confronta com a vida real, não é bem assim. Então, a gente vai começar a entender a diferença entre emoção e sentimento, que é basicamente onde está apoiado a aula. E aí, essa diferença, vamos começar com alegria e felicidade, né? Qual que é a diferença entre alegria e felicidade? No versículo 4, por exemplo, diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, né? Alegria é uma emoção geralmente intensa, reativa e passageira ligada a acontecimentos externos, conquistas ou momentos específicos. Já a felicidade é um sentimento mais profundo e duradouro, relacionado ao propósito, aos valores e ao alinhamento da vida com aquilo que se crê e se vive diante de Deus. Então, a alegria é uma emoção momentânea, né? Normalmente baseada em alguma notícia, algum acontecimento, alguma conquista, algo que especificamente se revelou naquele momento. E aquilo alegra o nosso coração.
Quando Paulo diz alegrai-vos sempre no Senhor, é porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então a gente tem que buscar alegrar o coração de Deus através das nossas vidas, através do nosso culto, através da nossa servidão, para que, naturalmente, a gente tenha a alegria do Senhor sendo a nossa força no dia a dia. E a felicidade é um sentimento mais profundo e duradouro, né? Então, a felicidade é aquilo que... A verdadeira felicidade é aquilo que só Deus pode dar, né? A verdadeira paz, a verdadeira felicidade, ela está relacionada a propósito, a valores e ao alinhamento da vida com aquilo que se crê e vive diante de Deus. Então, as diferenças principais são duração, a alegria é momentânea, com picos emocionais, como picos emocionais. E a felicidade é mais contínua. A origem também é diferente, a alegria costuma vir de fora, a felicidade brota de dentro. Intensidade, a alegria é intensa, imediata, a felicidade é serena e estável. Motivação, a alegria depende de um motivo. A felicidade pode coexistir com lutas e tristezas. Olha que interessante agora. Em resumo, é possível viver momentos de alegria sem experimentar uma vida verdadeiramente feliz. Assim como uma pessoa que vive em felicidade pode enfrentar períodos de tristeza sem perder sua paz interior. Na perspectiva cristã, essa estabilidade emocional é fruto de uma vida rendida a Cristo, sustentada pela oração e guardada pela paz de Deus. Então, Deus nos chama a estabilidade, a continuidade, a constância. A paz é constante, a felicidade é constante. Isso vai também nos permitir viver momentos emocionais, de emoções, de alegrias, mas também não pode também nos frustrar nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza. Não é isso que arranca aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus faz em nós. E aí é muito interessante, porque muitos cristãos, às vezes, querem esconder suas emoções. E não, irmãos. Até a Bíblia vai nos dizer chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, sorria com aqueles que estão sorrindo. Então, a gente precisa demonstrar nossas emoções, até para que, muitas das vezes, a gente tenha o fortalecimento do nosso irmão, a sustentação em oração do nosso irmão. É claro que a gente tem que ter cuidado, equilíbrio, como o Paulo falou. Porém, nós não podemos, muitas das vezes, esconder aquilo que nós estamos emocionalmente frágeis, principalmente. No momento de fragilidade, a gente tem que expor de maneira equilibrada, controlada, mas precisa expor, para que tenhamos a oração do nosso irmão, para que tenhamos o auxílio pastoral, para que tenhamos o cuidado de Deus, naturalmente envolvendo e transformando essa emoção, fazendo com que ela passe, se transforme em algo que a gente consiga viver melhor. Amém, irmãos? E nisso tudo está a paz de Deus envolvendo e nos alcançando na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Então, começamos a entender isso. Emoções são coisas momentâneas, são coisas que são de fora para dentro. Os sentimentos são aquilo que nós temos de dentro para fora, né? Aquilo que, principalmente, Deus, em nossa vida cristã, produz em nosso íntimo e é exteriorizado no nosso dia a dia. Agora vamos para a segunda passagem, Mateus capítulo 9, versículo 36. Diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse texto está inserido em um contexto de intensa ação ministerial de Jesus, incluindo curas, libertações e o confronto direto com os demônios, evidenciando sua autoridade espiritual. Essa autoridade, porém, foi rejeitada pelos líderes religiosos de sua época, enquanto era acolhida pelo povo simples, que se admirava por suas palavras e obras.
A reação das multidões revela uma fome espiritual que não era saciada pela religiosidade vazia, mas que encontrava resposta na presença viva do Cristo. Ao ver as multidões, Jesus se compadece delas porque estavam aflitas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Essa declaração revela o coração pastoral de Cristo. Ele reconhece que toda a multidão que se aproxima, ainda que confusa ou fragilizada, necessita do cuidado, da direção e do alimento espiritual que somente o verdadeiro pastor pode oferecer. Reconhecer Jesus como Rei e Senhor implica admitir que dependemos dele para sermos guiados, sustentados e protegidos. Essa realidade permanece atual. As multidões de hoje continuam carentes de direção, cuidado e sentido para a vida. Precisam de Jesus como guia, alimento e protetor, o Senhor da seara. Se desejamos ganhar almas para o reino de Deus, precisamos obedecer ao chamado de Cristo. Esse chamado não se expressa apenas em palavras, mas em um testemunho coerente de vida que reflete compaixão, autoridade espiritual e submissão ao pastor supremo. Então Jesus ele se compadece da multidão. Jesus se compadeceu das nossas vidas, né? E nós cremos e declaramos que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E isso transformou as nossas vidas em ovelhas dele. Mas existe uma multidão aí fora que não tem pastor, né? É o ano da evangelização. E essa evangelização ela precisa ser sustentada não só por palavras, não só por discursos, mas também por testemunho de vida, né? Muitas das vezes nós ganhamos, nós conquistamos a atenção, nós conquistamos respeito pelo testemunho, não só por a nossa capacidade de dissuadir, de falar, de convencer, né? E é isso que Jesus nos traz nesse versículo, porque ele vai falar lá no versículo 37, olha a continuação. Ele primeiro fala da multidão sem pastor, e agora ele se dirige para os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui, em nome de Jesus? E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, é tempo de trabalharmos, irmãos. Começou o ano, né? Pastor Joaquim hoje comentou na nossa oração lá embaixo, começou o ano, Senhor. Então, que a gente, a partir do dia 1º de fevereiro, que é hoje, a gente comece a realmente enxugar as nossas mangas, a trabalhar, e não trabalhar só por movimentos da igreja, não, tá, irmãos? É trabalhar no nosso dia a dia, né? Com aqueles que estão ao nosso redor, com a nossa vizinhança, com os nossos amigos do trabalho, colegas do trabalho, com aqueles nossos familiares, com aqueles que têm a oportunidade de conviver conosco, né? É muito interessante, estava ouvindo sobre isso, algo muito interessante, que olha essa frase, conta só como é interessante, né? As pessoas que nos cercam têm que ser agradecidas e serem muito felizes com a oportunidade de conviver conosco. Então, a gente tem que produzir esse contentamento, essa felicidade no coração das pessoas que nos cercam por conviver com o Filho de Deus. E, para isso, precisamos agir como tais, né? Como cristãos, como pequenos cristos, né? E Jesus se dirige aos seus discípulos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Não conseguiremos salvar todos da seara, isso é certo, né? Mas aqueles que estão ao nosso alcance, a gente tem que fazer o máximo esforço para o Espírito Santo, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Então, isso é o que Deus nos chama, especialmente nesse ano, até porque esse ano é o nosso presente, né? O que passado, 2025 já é passado, estamos em 2026 e Jesus está voltando. Agora vamos lá em João 11, o último versículo, na linha que falamos que somos seres emocionais. Jesus também demonstrou emoção.
João 11, versículo 35 e 36. Tem aí o menor versículo da Bíblia. Diz assim, João 11, 35 e 36, Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Então, sabemos bem aqui no sepultamento de Lázaro, na morte de Lázaro, né, onde ele ia manifestar o poder de Deus na sequência, mas ainda assim ele se permitiu viver aquela emoção, aquela tristeza e se condoer com aqueles que estavam ali sofrendo pela morte do seu amigo. Ao chorar diante do túmulo de Lázaro, Jesus revela que emoções e sentimentos não são sinais de fraquezas espirituais, mas expressões legítimas da humanidade plenamente redimida. Mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, Cristo se permite sentir a dor da perda e compartilhar do luto daqueles que sofriam. Esse episódio nos ensina que o equilíbrio interior não consiste em suprimir emoções, mas em vivê-las sob o governo da fé. As lágrimas de Jesus mostram que é possível experimentar tristeza sem perder a esperança, sentir dor sem ser dominado por ela. Na batalha do equilíbrio emocional, aprendemos que o Senhor não apenas tem poder para transformar situações, mas também caminha conosco no sofrimento, validando nossos sentimentos enquanto produz e conduz o coração à confiança plena na soberania e no amor de Deus, né? Então, como nós comentamos, não resolve suprimir emoções, né? Deus não nos chamou para sermos frios, calculistas e sermos um gelo nessa terra. Deus nos chamou para sermos seres equilibrados, mas que demonstram emoções, né? Que se alegram, que se entristecem, que se condói pela dor do outro, que sente dor, que também fortalece o outro, se emociona com a vitória do outro. Então, isso tudo tem que fazer parte das nossas vidas. Claro que, naturalmente, umas pessoas vão ser mais ou menos emocionais, né? Vão demonstrar mais ou menos emoções no seu exterior, mas o que Deus nos chama é não escondermos, irmãos, vivermos de modo equilibrado, também não é vivermos no desespero, porque também Deus também não deseja isso, e Ele equilibra as nossas vidas através da paz dEle, da felicidade dEle que habita em nós. Também para que nos tornemos equilibrados, né, nossa manifestação das emoções, mas não devemos suprimi-las, né? Devemos realmente mostrar sorriso no rosto, também chorar, se tiver que chorar, se alegrar e viver a vida emocional como Jesus se permitiu viver, né? Jesus chorou muito, principalmente, eu imagino, por aquilo que ele estava vendo, né? Quantas pessoas amavam Lázaro. Lázaro, com certeza, era alguém muito querido na região. E estava vendo ali as suas irmãs chorando, né? Seus amigos chorando, toda aquela dor, e, naturalmente, ele se permitiu também e se emocionou com aquele momento. Amém, irmãos? Agora vamos começar aqui a direcionar a aula, tá? Vou ler aqui alguns objetivos, depois nós começamos na revistinha. Introdução. No assunto dessa lição, trataremos das emoções e sentimentos à luz da palavra de Deus, compreendendo sua influência sobre nossas decisões e atitudes. Em um tempo marcado por crises emocionais, esta é a oportunidade valiosa para ajudar seus alunos a reconhecer a ação do Espírito Santo como fonte de equilíbrio interior. Que o ensino desta aula fortaleça a fé, traga consolo e conduza todos a uma vida emocionalmente saudável e espiritualmente madura, né? Então, tudo isso fala sobre saúde, né? Saúde emocional, né? O que nós estamos vivendo nesse tempo, uma dificuldade muito grande, porque o diabo tem atacado muito nas doenças socioemocionais, né? Então, nós, como cristãos, precisamos ter a resposta a isso, que é sermos emocionalmente saudáveis e espiritualmente maduros, né? E uma coisa interessante, que até remete à última aula que eu ministrei,
que foi uma comparação que nós fizemos sobre a questão do processo, né, de encargos dentro de uma empresa e a nossa relação como seres humanos e relação com a formação humana, né, de corpo, alma e espírito. E nós comentamos, né, que o espírito, tendo uma vida espiritual, é o espírito que dá direção à vida, é o espírito que mostra o caminho a seguir, a relação com Deus nos faz vivermos no espírito para que, através da nossa alma, quer dizer, a interpretação das direções através da nossa alma, quer dizer, dos nossos sentimentos, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, se manifeste em nosso corpo aquilo que nosso espírito nos guia, né, na sua relação com Deus. Para aqueles que não têm vida espiritual, quem está abaixo da cadeia do espírito? A alma, né? Então, essas vidas são guiadas pelas emoções, pelos sentimentos. Então, são vidas que não têm uma direção espiritual somente bíblica, que direciona para uma vida por caminhos perfeitos, né? Por caminhos que vão dar vida, que vão dar esse equilíbrio no dia a dia, mas são guiadas pelas suas emoções, pelas suas experiências, pelos seus sentimentos. São governadas pela sua alma, né? Então, Deus nos chama a nós, como cristãos, como filhos dele, a sermos guiados pelo Espírito. Mas o mundo hoje é guiado pela sua alma, aqueles que não conhecem Deus. Ou seja, estão mais expostos às doenças emocionais da alma, né? Porque não tem a cobertura espiritual, né? Então, isso é muito interessante, né? Então, nós vivemos em um tempo e nós precisamos interpretar aquilo que acontece com as pessoas, principalmente que estão ao nosso redor. A gente precisa interpretar espiritualmente as coisas que nós observamos, porque as vidas estão sendo guiadas pela sua alma, né? E a alma, o coração do homem é enganoso, né? A alma é frágil, a alma sente, a alma se permite ir para caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas ao final dá o caminho de morte, né? E, além disso, quando também caem numa dificuldade, também são puxadas para o fundo do poço, né? Porque aí a alma, ela é como se fosse você dar mais potência ainda ao sentimento que a sua alma está sentindo, porque você não tem essa cobertura espiritual, não é guiado pelo Espírito, né? Então, basicamente, isso explica um pouco do porquê hoje o ser humano é tão emocionalmente instável, né? E aí, naturalmente, como a gente brincou, né, as pessoas veem na internet, às vezes, aquilo que não traduz a realidade e acha que a sua vida está pior do que a do fulano, que começa a comparar situações, a viver pela vida do outro, né? A viver pelas notícias, a viver pela... E quando Deus nos chama, a viver pelo Espírito. Então, o Alexandre de Moraes dá uma canetada, a gente se frustra e vive uma situação de dificuldade. Qualquer situação que a gente tenha no nosso dia a dia que nos traga uma tristeza ou uma alegria, aquilo não pode guiar o restante do nosso dia, né? A gente tem que se manter firme e vigilante com respeito à nossa guia, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Motivação, objetivos da lição. Aí os 3 grandes objetivos: explicar a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e sua relação com o pensamento e a vontade. Ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. E terceiro, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os corações dos que creem. E a motivação e aplicação da aula, temos uma excelente oportunidade de compreendermos que emoções e sentimentos fazem parte da criação de Deus e devem ser submetidos à direção do Espírito Santo. Em um mundo emocionalmente instável, a palavra de Deus oferece equilíbrio, cura e paz interior. A lição nos desafiará a entregar as nossas emoções e sentimentos a Deus,
lembrando que a verdadeira paz, que excede todo entendimento, guardará nossos corações em Cristo Jesus, permitindo que o Espírito Santo os domine e guie em toda a vida cristã. Assim, a vontade de Deus é que seus filhos tenham bem-estar na área emocional. Amém, irmãos? Agora vamos começar na revista. Na introdução da revista. É uma aula com muito conteúdo. E agora a gente vai concentrar mais na leitura e no estudo daquilo que a revista nos traz. E vamos ver que vai retornar alguns assuntos que nós já comentamos. Então, introdução. O homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, que tem vontade, e livre. Pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nesta lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Ponto 1. Homem, um ser afetivo. Propósitos do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos, e terceiro, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas. Pensar, sentir, desejar e agir, nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Vamos lá em Salmos, capítulo 103. Desde o versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que te farta de bens na tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Né? Linda passagem, que vai falar muito sobre essa relação da nossa alma com a nossa vida com Deus. Obrigado. Comentário aqui, irmãos. O louvor consciente, né? Bendize a minha alma, né? Louve ao Senhor a minha alma, que envolve o entendimento e estimula o pensamento, nasce do reconhecimento de quem Deus é, do que Ele faz e do que Ele concede às nossas vidas. Então, é algo que precisa estar o tempo todo no nosso cotidiano e nos nossos pensamentos, né?
reconhecimento de quem Deus é, do que Ele já fez pelas nossas vidas, do que Ele tem feito pelas nossas vidas e do que Ele concede a todos aqueles que seguem o seu caminho em obediência. Então, o entendimento de Deus e da sua relação com os seus filhos, né, com a minha vida, quando eu olho no propósito pessoal, com a minha vida, com a minha esposa, no caso, sendo uma só carne, naturalmente, isso vai trazer à minha existência, aos meus momentos do dia a dia, pensamentos de engrandecimento a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor. Então, a gente precisa estar o tempo todo conectado, entendendo, buscando a Deus, para que, naturalmente, aquilo que eu realizo, que eu falo, que eu faço, que eu penso, seja coerente com aquilo que Deus é para a minha vida, né? Então, o entendimento de quem Deus é para mim, do que Ele fez por mim, do que Ele faz por mim, é algo que precisa estar constante. O pastor Joaquim costuma comentar muito, a gente precisa se converter todo dia, né? Todo dia a gente tem que acordar e se converter para aquele dia a gente possa realizar a vontade de Deus para aquele dia, né? Então, a vida com Deus é um constante presente, né? Em todos os sentidos, né? Presente no aspecto do tempo, né? Deus cuida do nosso presente, Ele quer cuidar do nosso presente para nos direcionar para o futuro que Ele tem para nós. E é um presente porque Deus é o supremo presente das nossas vidas, principalmente através do seu Filho Jesus, e nós temos o prazer de vivermos após Cristo, né? Depois de Cristo. Isso é algo maravilhoso, mas a gente tem que também valorizar isso, né? Porque temos a palavra já revelada, né? Temos um guia já fechado e alguém que viveu e morreu por nós e tem nos feito viver ainda no presente coisas que nós lemos no passado que aconteceu na palavra de Deus, né? Porque muitas das vezes nos falta isso, né? Compreensão do quanto Deus já ainda tem feito, né? Primeiramente fez por nós, porque nós somos um milagre, né? Só de estarmos aqui num domingo de manhã, termos essa disposição de estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, isso já é um milagre. E esse milagre se realizou na vida de muitas vidas, né? Assim como Deus fazia lá no tempo bíblico, Deus continua fazendo hoje, né? E vai fazer eternamente. Então, essa lembrança, olha que frase interessante, irmãos. Essa lembrança intencional dos benefícios do Senhor protege a mente contra os enganos do coração humano, marcado pela fragilidade do pecado e contra os laços do inimigo que atua, sobretudo, na esfera dos pensamentos e das emoções. Ao ordenar que a própria alma bendiga ao Senhor, o salmista ensina que a espiritualidade saudável exige disciplina interior. Trazer à memória as obras de Deus fortalece a fé, renova a esperança e preserva o equilíbrio emocional diante das adversidades. Então, as armadilhas do inimigo, né, em que ele produz em nossas emoções, muitas das vezes, nas coisas que estão ao nosso redor, por situações que possam nos envolver, ou até as armadilhas do nosso próprio coração, nós, quando bendizemos ao Senhor, quando nós louvamos, quando nós intencionalmente elevamos os nossos olhos a Deus, os nossos pensamentos, a nossa mente a Cristo, isso tudo traz um equilíbrio, né? E é isso que Deus nos chama nessa manhã, né? A sermos emocionalmente saudáveis e espiritualmente maduros, né? Essa é a frase que tem que ficar no seu coração, no meu coração, irmãos. Saúde emocional e maturidade espiritual, né? É isso que Deus tem chamado para a igreja dos últimos dias. Amém, irmãos? Porque o inimigo vai atacar de todas as maneiras, justamente nessas questões, porque a gente está vivendo um tempo de proximidade da volta de Cristo. E a proximidade da volta de Cristo traz um tempo de revelação do anticristo, né? Então, as notícias, a princípio, a gente tem que esperar sempre a pior notícia do mundo. A melhor notícia está em nós, está em Deus, está em Cristo, que já se revelou. Está na nossa salvação, está no nosso cotidiano, está na nossa servidão, está no nosso dia a dia com Deus. Essa é a melhor notícia. Está na nossa família, está nos nossos irmãos, nos nossos pastores, líderes. Essas são as melhores notícias que a gente pode receber. Do mundo, irmãos, para onde o mundo está caminhando, difícil esperar boas notícias, né?
A gente pode ter algumas circunstâncias interessantes, outras nem tanto, mas não espere boas notícias do mundo. Espere boas notícias de Deus em seu coração. Amém, irmãos? Vamos agora para o ponto 2. Afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Podemos entender melhor assim: emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida, né? Então, que sempre vai nos equilibrar, porque a vida ela é formada de altos e baixos. Ela é formada de forma sinuosa em suas emoções, em suas notícias, vamos dizer assim, né? Em suas circunstâncias. Mas essa sinuosidade não pode transparecer em nós da mesma forma que nós nos emocionamos. E aí entra o sentimento, né? Ainda que eu esteja emocionalmente numa dificuldade, né, num momento de dificuldade ou num momento de alegria, eu não posso perder o equilíbrio sentimental, que é onde vai estar as palavras que ele traz aqui, que é a pessoa sentir gratidão ou solidão, que é a pessoa sentir felicidade ou sentir uma tristeza profunda, que é viver, por exemplo, um momento de doença na sua alma, né? A principal doença que nós temos vivido, visto, observado, são as depressões. Então, isso tudo acaba o quê? São emoções que se transformaram em sentimentos. E a pessoa pode estar vivendo um bom ou um mau momento, mas isso não muda quem ela é. É a famosa diferença entre o ser e estar, né? Não é porque eu estou triste que eu sou triste. Não sou triste. Eu sou feliz, mas eu estou triste. Porque eu perdi alguém que eu amava, porque eu esperava uma resposta de uma situação e aquela resposta não veio. Eu estou triste, mas eu sou feliz, né? É isso que Deus nos chama, irmãos. Então, eu estou com meu coração atribulado, mas eu sou da paz, né? A paz de Deus tem excedido o entendimento. A minha cabeça está ainda compreendendo aquilo que eu estou vivendo, mas a minha paz, a paz que Deus coloca no meu coração, está estabilizando a minha vida. Então, Deus nos chama a realmente sermos estabilizados pela aquilo que vem dele, irmãos. E o que vem dele são sentimentos, como eu falei, que brota de dentro, né? E não aquilo que vem de fora para dentro. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Terceiro ponto, principais afetos. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, 2 emoções negativas ou desagradáveis.
Dentre as reações externas imediatas ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia, né? Aí a gente começa a entrar nas consequências, né? As consequências que, nesse exemplo aqui, viveram Adão e Eva, e as consequências de sermos obedientes a Deus, sermos cativos, com nossa mente cativa a Deus, ou vivermos momentos e nos permitirmos viver momentos que desagradam a Deus. Comentário: a obediência capacita o crente a desfrutar dos dons e das bênçãos de Deus, produzindo alegria genuína e profunda contemplação espiritual. Por isso, é indispensável não apenas conhecer, mas praticar a vontade do Senhor, pois a desobediência expõe o coração a distorções das emoções humanas, às tentações e aos desejos desordenados. Quando a vontade de Deus não governa nossas decisões, os sentimentos se tornam instáveis e a segurança experimentada em sua presença é colocada em risco. A obediência, portanto, não limita a liberdade, ao contrário, preserva a alma, ordena os afetos e mantém o crente firme no caminho da comunhão com Deus. Amém, irmãos? Então, é basicamente isso, né? As consequências da obediência e da desobediência, né? Deuteronômio, capítulo 29, né? 28 e 29. Então, isso é basicamente o que a palavra de Deus, a lição nos lembra nessa manhã, né? Então, os sentimentos, né, esses afetos, essas emoções, elas também são guiadas pela aquilo que nós realizamos com o corpo que é templo do Espírito Santo, né? Então, basicamente, é isso que a lição nos traz e que nós sabemos muito bem, conhecemos bem a história de Adão e Eva e as histórias daqueles que escolheram bem ou mal nas suas vidas. Amém, irmãos? Agora vamos para o ponto 4. Que aí são os sentimentos, né, as emoções que nós precisamos ter muito cuidado. Inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto. Um claro exemplo de reação fisiológica. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o seu irmão. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, o acompanhariam por toda a vida. Então, é o controle desses sentimentos, essas emoções que podem se tornar em ações muito complicadas para a continuidade da nossa existência. Não só a nível do juízo humano, né? Porque se você assassina alguém, você vai pagar por isso, né? Você vai ter a consequência humana, mas também da relação com Deus, né? Da sua vida com Deus. Então, inveja, ira, ódio são sentimentos que Deus nos chama a evitar, a controlar, né? Paulo vai dizer, irai-vos, mas não pequeis, né? Então, a ira, a gente pode acontecer uma situação que nos deixa irado, mas nós temos que, através do Espírito Santo, controlar. E não tornar aquilo uma ação que traga uma consequência pesada a nós. E aí, tudo isso, basicamente, é controle de pensamentos, tá, irmãos? Daí, vamos lá em Filipenses, vou voltar lá em Filipenses, capítulo 4. Afinal, é como nós estamos ocupando a nossa mente e abastecendo, alimentando-a no nosso dia a dia.
E lá em Filipenses 4:8, Paulo vai apresentar o gabarito, né? A Bíblia sempre vai apresentar o gabarito. A Bíblia sempre vai apresentar a nota 10, irmãos. Mas a gente tem que buscar uma nota alta, né? A nota 10 Jesus tirou, né? A gente tem que buscar ali o que é possível, né? 9,5, 9, 8. Lá na universidade, 7 passava direto, né? Passava com galardão, no caso. 5, se fosse para a prova final, 5 passava, né? Aí é aquele crente que vai chegar todo esturricado no céu, mas vai chegar. Eu não quero chegar esturricado no céu, não, irmão. Quero passar com galardão, amém, irmão? Todos nós aqui, né? Então, Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz o gabarito, né? Paulo vai apresentar o gabarito. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém, irmãos? Então é isso, é buscar ter os nossos pensamentos nessas coisas, né? Aquilo que é bom diante de Deus, basicamente. Amém? Agora vamos para o tópico 2, que, como o pastor Anderson diz, o tempo aqui passa rápido, para vocês nem tanto. Mas vamos para o tópico 2. Emoções, experiência e controle. Ponto 1, reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmos, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira. Dizer eu sou assim mesmo, para justificar arroubos emocionais e permanecer neles, é negar a eficácia da obra de Cristo, né? Vamos lá em Efésios capítulo 4. Efésios, lá no capítulo 2, vai falar: tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, né? Então, tu vê como é que a carta ela é uma coisa só, né? É isso. Então, a gente precisa buscar esse gabarito, né? Cristo vive em nós e nós agimos mediante o conhecimento dele, irmãos. Efésios 4, 25 a 32, Paulo já está na metade para o final da carta, e diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera
e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Né? Que texto, né? Agora vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Endossando ali o comentário da diaconisa Ana Cristina, né? 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Né? Então, as características do velho homem precisam sumir. Nós precisamos realmente buscar a transformação em Deus, né? Precisamos realmente buscar que Deus ele guie os nossos sentimentos, nossas ações e nos dê esse equilíbrio aí que nós temos falado durante a aula. Amém, irmãos? Que basicamente essa é a chave, né? Porque, no final das contas, servir a Deus, né? Cumprir escala, fazer as ações, né? Para Deus, quando assim somos requisitados, isso aí é quase obrigação, praticamente obrigação, irmãos. Por quê? Porque Deus nos chama para essas obras, né? Deus nos chamou para essas obras. Agora, nós temos uma vida no nosso cotidiano, dentro do nosso lar, né? Dentro das situações do nosso cotidiano. E nisso, mostrarmos quem somos. Esse é o grande segredo, essa é a grande questão da vida cristã, porque é ali que se revela, né? Ali que se revela se nós estamos sendo transformados verdadeiramente, se o Espírito Santo ele é o nosso guia, se as palavras que saem da nossa boca são aquelas que nós recebemos desse púlpito, né? Qual é a linguagem que a gente tem usado no nosso dia a dia? É a linguagem da Bíblia, da palavra, do ensinamento cristão que nós recebemos nas oportunidades que aqui estamos, ou é uma linguagem um pouco mais complicadinha, né? Paulo vai falar sobre linguagem torpe, né? Nós temos amaldiçoado ou abençoado as pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso tudo é o que vai revelar aquilo que nós somos, né? E, no final das contas, as obras, como eu falei, né, que vão ser provadas pelo fogo, vão ser provadas dessa forma. Eu fiz para o homem, para mim mesmo, eu fiz para Deus, qual sentimento eu realizei essas obras, né? Eu me emocionei porque eu realmente estava me emocionando pelo que Deus fez ou pelo que eu vi nas circunstâncias humanas, né? Então, no final, é um pouco disso. Como Deus tem sido transmitido através de nós e como nós temos interpretado o nosso dia e nosso relacionamento com Deus no nosso cotidiano. Amém, irmãos? Ponto 2. Emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Isso é muito interessante, né? Que é um pouco do que eu acabei de falar, né? É o dia a dia, né? O dia a dia a pessoa ela é irada, raivosa, respondona, né? Como é que é? É crítica, como é que a pessoa é no dia a dia, né? Porque esse dia a dia está revelando, né, o que está enraizado. E a nossa raiz é o quê? A nossa raiz é Cristo, né? A gente foi plantado na lavoura de Deus, né? É isso que nós pregamos, anunciamos e cremos. Então, o fruto, né, que nós temos que ministrar, que nós temos que produzir, são os frutos dessa raiz. Continuando. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato.
Sua insensatez lhe custou a vida. Um coração altivo é muito propenso às emoções negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Né? Anotem aí para lerem, né, sobre essa história. Mais uma vez, a gente conhece bem, né, a história de Nabal, Davi, Abigail, lá em 1 Samuel, capítulo 25, mas acho que vale a anotação para que vocês possam estudar e reler esse capítulo à luz da aula de hoje, né, sobre essa questão dos sentimentos e da vida cotidiana e dessa relação da emoção com o pecado. Mas vamos lá em Provérbios, capítulo 13. Provérbios 13, versículo 9. Especificamente sobre soberba, né? Que é o que a revista nos traz aqui, principalmente como ponto principal desse ponto. Diz assim, Provérbios 13, 9. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Amém? Terá aumento. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ah, tá. Sejam que os irmãos estão ganhando muito bem. Vamos lá agora em Jeremias, capítulo 9. Dois versículos que eu até compartilhei essa semana. Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim. Também é um daqueles versículos, como a gente brincou, né? O gabarito, né? É gabarito. Então, e a gente vai lendo esse versículo, a gente vê o quanto que a atualidade está longe, a humanidade está longe de Deus, né? Olha só que versículo interessante, irmãos. Não faltam exemplos disso daqui. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Né? Quantos homens estão caindo apoiados nas suas riquezas, né? Na sua sabedoria, na sua força, na força do seu braço, e Deus tem mostrado juízo e justiça, irmãos. E vai continuar mostrando. Mas, principalmente para nossas vidas, a gente tem que também tomar muito cuidado, né? Com o coração altivo, com soberbo, nunca sobre nós, irmãos. Sempre é através de Deus, é sempre Deus através de nós. É isso que Deus nos chama a ter esse entendimento da glória dele, né? Se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, né? Então, a nossa glória é saber, conhecer e saber quem é Deus para as nossas vidas e para a história desse universo. Amém? Ponto 3, último ponto aí do segundo tópico. Diz assim: o aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa.
Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções o mestre expressou durante sua vida e ministério. Vamos lá em Mateus 21. O texto que muitos usam, né, para, às vezes, até justificar alguma ação intempestiva, né? Até Jesus se indignou e quebrou tudo. Não é bem assim não, irmão. A gente vai entender agora o que está por trás e como foi as ações de Jesus. Isso não nos justifica qualquer ação nossa contra alguém, né? Até porque Jesus ele foi contra uma circunstância, né? Não deu soco na cara de ninguém, não empurrou ninguém. Ele derrubou todas as barraquinhas lá, pelo menos é isso que nós lemos e cremos, e é isso que aconteceu de fato. Vamos lá em Mateus 21, 12 e 13. E é um pouco do que a revista traz, né? Como nós interpretamos, alinhamos uma emoção a uma ação, né? Então, a gente pode pegar uma emoção e usar ela para uma ação para o bem, né? Ou para justificar algo que é aprovável diante de Deus, ou para o mal, né? Que aí não tem justificativa, que é injustificável. Tá? Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. A indignação de Jesus ao ver o templo, comentário aqui, tá, irmãos? Transformado em um espaço de comércio dominado por interesses facciosos e gananciosos, resultou em uma ação que muitas vezes é mal compreendida por cristãos e estudiosos da Bíblia. Esse episódio não representa apenas uma manifestação da humanidade de Cristo, mas revela de maneira e de forma mais profunda o sentimento do próprio Deus diante da corrupção espiritual. A cena expõe como as escolhas humanas, especialmente do povo, que se dizia conhecedor da lei e pertencente a Deus, pode provocar a indignação e o juízo divino. Assim, Jesus se apresenta como o Deus que sente, que não se agrada da injustiça nem da inversão de valores, e que reage quando aqueles que deviam zelar pela santidade do culto deturpam o propósito da casa de oração. Ele demonstra que zelo, indignação santa e correção também fazem parte do amor de Deus. Amém? Então, nós sabemos muito bem que Deus ele zela, né? Principalmente pelo espaço, pelo templo, pelo culto, né? Zela pela sua presença, né? Ele é santo, deseja que nós assim também sejamos. E aqui é uma reação de Jesus que demonstra que ele também é o Deus que irá julgar, né? Que irá julgar todas as nossas ações, que irá julgar começando pela igreja, né? O juízo começa pela igreja, o pastor Joaquim sempre traz essa informação para nós. Então, basicamente, isso é uma demonstração que Jesus ele é, sim, o cordeiro, né? Mas é também o leão, né? É isso, irmãos. Amém? Tem um trecho aqui, não vai ter na revista dos irmãos, mas eu vou ler, que é um chamado Auxílio de Vida Cristã. Muito interessante o texto. Emoções e sentimentos protegidos. As emoções e os sentimentos cumprem um papel muito importante em nossa vida em sociedade. Quando se equilibram, toda a nossa vida também Quando se desequilibram, toda a nossa vida também se desequilibra. Quando isto acontece, o medo vira pânico, a tristeza vira depressão, a ira vira cólera
Resumindo, o pecado jaz em nossa porta. Do ponto de vista bíblico, a melhor forma de equilibrar e proteger nossas emoções, bem como nossos sentimentos, é tendo as virtudes do Espírito, cuja porta de entrada é o amor. Trata-se do sentimento mais virtuoso da Bíblia. O fruto do Espírito é o antídoto celestial para ordenar nossas emoções. Assim, aqui, a respeito da questão de lidar com nossas emoções, o domínio próprio ou temperança é uma virtude especialíssima para nosso equilíbrio. Por que a ênfase na temperança como uma virtude importante? Porque essa virtude ordena nossas emoções. Quando essa virtude está presente em nossa vida, cuidamos para não sermos escravizados por emoção ou paixão. Assim, um coração temperado é um coração protegido. Amém? Um texto legal, né? Muito interessante. E é isso que nós temos, né, comentado durante a aula. Ele traz aqui mais uma palavrinha chave, né? A palavra talvez mais importante a ser entendida por nós cristãos, que é o amor, né? Então, no final de contas, o amor ele equilibra, é fundamental para equilibrar essas emoções, né? E que o nosso coração também se proteja e seja temperado, né? Tem essa temperança aí de Deus, amém, irmãos? Agora vamos para o último tópico da aula de hoje, sentimentos guardados por Deus. Ponto 1. A falsa autonomia humana. Como em tantas áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também da dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos na inglória e empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Então, aqui fala muito sobre esse momento, né? Nunca se formou tantos psicólogos, né, psiquiatras, terapeutas, eles deram tanta consulta, né? Não falta trabalho para esses homens, e não vou aqui criticar, porque é uma profissão. Muitos pastores são psicólogos, né? Estudaram psicologia para poder entender melhor a mente humana. Mas isso não resolve, é isso que a revista traz, né? Isso não resolve, né? Pode acalentar, pode acalmar, pode trabalhar melhor, pode ajustar melhor os pensamentos, né? Compreensão de algumas coisas, mas quem resolve a vida de todo ser humano é Deus, né? É Deus que resolve qualquer situação mais profunda que seja de qualquer ser humano, né? Então, todo ser humano precisa de Deus. Não há um homem sequer que não precise do conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Então, nessa questão que nós precisamos ter esse cuidado, tá? Com esses profissionais e com... Somente isso. E tem que ter, no final, a humildade, né? Se algum profissional se apresenta como o salvador da mente, né? Como o mestre das emoções... Foge, né? Não tem nem o que conversar, porque a gente sabe que o salvador da mente, salvador da vida, salvador do coração, o mestre dos mestres é Jesus Cristo, né? Então, no final, ainda diz muito sobre essa questão da humildade, da forma como lida com essa profissão, com essa formação, tá, irmãos? Continuando aqui, o último ponto, obediência, humildade e oração. Em Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade, no modelo de Cristo.
O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Então, último comentário aqui, que basicamente também está escrito na revista, sinopse e conclusão. A verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus, alcançada através da obediência, humildade e oração em Cristo Jesus. Não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominamos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então é isso, saúde emocional e maturidade espiritual. Esse é o chamado de Deus para essa manhã, amém? Convidar o pastor Joaquim.